Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Quadrado para mais uma aula online de história com vocês. O nosso tema de hoje é crise no Império Romano. A gente vai estudar como e por que o Império Romano caiu, chegou ao seu fim e quais as consequências disso para a Europa. Tudo bem? Pessoal, rapidão, a gente tem que lembrar que a Roma antiga é dividida em três fases. Roma começa como uma monarquia, ou seja, tem reis. Depois Roma vira uma república, ou seja, o Senado romano, controlado pelos patrícios, é quem manda na República Romana. E finalmente Roma vira um império, ou seja, toda a administração do Estado romano, do exército romano, está na figura do imperador. Tudo bem, a gente viu em aulas passadas que durante o Império Roma se expandiu até o seu tamanho máximo, indo da Mesopotâmia até Portugal, da África até onde hoje é a Inglaterra. Roma ficou muito grande. Vimos que a cidadania romana mudou, mas então o assunto de hoje é como que isso tudo acaba. Então, pessoal, então, por que Roma caiu? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Bom, como eu disse, Roma atingiu a sua expansão máxima. Isso foi mais ou menos ali no século II. Quando Roma atinge seu tamanho máximo, começa o que nós historiadores chamamos de Pax com X, Pax Romana, ou seja, há uma paz dentro das fronteiras romanas. Se há paz dentro das fronteiras romanas, as conquistas militares elas diminuem muito. Se as conquistas militares diminuem muito, a principal fonte da mão de obra escravista romana, que era a captura de escravos através das guerras, diminui. Então a gente vai ver Roma com cada vez menos escravos. Se Roma tem cada vez menos escravos, justamente porque as conquistas militares são cada vez menores, a mão de obra de trabalho em Roma diminui cada vez mais. Se tem menos gente trabalhando, os produtos ficam mais caros porque a produção diminuiu. Logo, acontece também uma queda de arrecadação de impostos do Estado romano. O governo de Roma fica mais pobre, fica com menos dinheiro para investir na infraestrutura, menos dinheiro para as políticas de pão e circo que a gente viu em aulas passadas, menos dinheiro para investir em estrada, para investir no exército. Tudo isso, então, cria uma crise no Estado romano, uma crise militar, uma crise política, porque o governo se enfraquece devido a todo esse processo e, consequentemente, uma crise econômica. Pessoal, com isso, as pessoas começam a sair das cidades e ir para o campo. Isso a gente chama de êxodo urbano, as pessoas saem das cidades e vão para o campo. Vai acontecer em Roma a criação de uma nova forma de trabalho. Se Roma antes era um império escravista, agora Roma começa a criar o que nós chamamos de colonato. Colonato é uma forma de trabalho em que o trabalhador rural ele está vinculado à propriedade rural a qual trabalha. Isso mais para frente, a gente vai ver isso depois, vai se transformar no feudalismo. Tudo bem? Então, o colonato é uma forma de trabalho em que o camponês está ligado à propriedade rural a qual trabalha. Pessoal, com menos escravos, menos dinheiro sendo arrecadado, as fronteiras do Império Romano também foram ficando cada vez mais frágeis. Se Roma era muito grande, ela tinha muitos inimigos. E o governo gastava muito dinheiro com seu exército para defender Roma dos seus inimigos. Com a queda dos investimentos, as fronteiras foram ficando cada vez mais frágeis. Começa o que a gente chama de invasões bárbaras. São bárbaros, principalmente germânicos, ali da região da Alemanha, da França, que começam a invadir as fronteiras romanas pelo norte da Europa e vai enfraquecendo esses domínios romanos. Roma vai perdendo espaço para esses bárbaros. Isso também contribui para o êxodo urbano. As cidades romanas não são mais seguras como eram, porque não tem mais o exército vigiando. Então as pessoas começam a fugir das cidades e ir para o campo. Isso é, então, as invasões bárbaras. Invasões bárbaras, mais a Pax Romana, fortalecem esse movimento de crise política, econômica e militar. Beleza? Guarda esses assuntos, Pax Romana e Colonato.
Só nessa época também acontece uma gradual conversão do povo romano ao cristianismo. O cristianismo é uma religião que nasce mais lá em Israel, onde hoje é Israel, e vai aos pouquinhos se espalhando por Roma. A gente pode dividir o cristianismo em 3 fases. Uma fase de tolerância, quando o Império Romano tolera todas as diferentes religiões que existem no Império. Depois, uma perseguição religiosa. Por que essa perseguição? Porque os cristãos são monoteístas. Eles se recusam a acreditar que o Deus romano é uma divindade. Quando eles recusam a crer que o imperador romano é divino, é um Deus na terra, começa essa perseguição contra os cristãos. É aí que os cristãos vão para os coliseus, são jogados aos leões, são mortos, enfim, perseguidos, como você sabe bem. Durante essa fase, os cristãos, mesmo sendo perseguidos, vão conseguindo catequizar cada vez mais romanos. Chega uma hora que tem tanto cristão em Roma que o imperador Constantino, um imperador muito famoso, porque ele cria a cidade de Constantinopla lá no Oriente, é o cara que vai dividir o Império Romano. A gente vai falar do Império Bizantino mais para frente nas próximas aulas. O Constantino é um imperador famoso tanto por criar Constantinopla, quanto por dar tolerância aos cristãos. Constantino, inclusive, atribui ao rei cristão a vitória numa batalha contra seus inimigos. Então, a partir de Constantino, isso a partir do ano 300, Roma vai se transformando, então, em cristã. Finalmente, o imperador romano Teodósio, deixa eu olhar minha cola aqui rapidão, sim, o Teodósio, ele é o imperador que finalmente adota o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, transformando Roma, que era pagão, que era politeísta, ou seja, tinha vários deuses, agora no Império Cristão, com um Deus só. Tudo bem? O Teodósio já é no finalzinho ali do Império, por causa das crises que eu falei agora há pouco, e das invasões bárbaras, o Império Romano vai caindo, vai diminuindo até que em 476 o último imperador romano, chamado Rômulo, que por sinal também é o nome do primeiro rei de Roma, ele é o último imperador e ele cai nas invasões bárbaras. Um soldado bárbaro germânico chamado Odoacro tira ele do governo, vira rei da Itália, e nós historiadores entendemos que esse é o final do Império Romano. Tudo bem? Pessoal, revisando aqui rapidão, falamos de colonato, uma nova forma de trabalho que substitui a escravidão. Falamos da Pax Romana, a paz dentro das fronteiras de Roma. Falamos das invasões bárbaras e falamos da conversão ao cristianismo. Beleza? A gente vai fazer agora o exercício para fixar bem essa matéria. O exercício vai aparecer aqui na sua tela e eu vou ler ele para a gente. Leia a descrição do historiador Perry Anderson sobre a crise que assolou Roma no século III. Pelos meados do século, verificou-se um colapso total da moeda de prata que reduziu o denarius a 5% do seu valor tradicional. Enquanto no final do século, o preço dos cereais ascendera, ou seja, ficou mais caro, a níveis 200 vezes mais elevados do que do início do Principado, termo usado para definir o poder dos imperadores romanos. A estabilidade política degenerou ao ritmo da estabilidade monetária. Ou seja, aquilo que a gente falou na aula, as crises monetárias, políticas e militares, elas estão todas ligadas. Entre os fatores que explicariam a desvalorização da moeda e a alta dos preços dos alimentos, podemos citar: letra A diminuição do número de escravos, que desarticulou a produção de alimentos, com o consequente aumento dos preços e da inflação. Pessoal, letra A, alternativa correta. Essa questão é bem fácil. Vamos rapidinho olhar as outras aqui. B. A Pax Romana, que levou uma crise da mão de obra assalariada. Não, galera, mão de obra escrava. Pegadinha, não confunde. C. A penetração dos povos chamados bárbaros, que contribuíram para acelerar o processo de urbanização. Não, pelo contrário, eles criaram o processo de ruralização, as cidades foram diminuindo. D. A crise da mão de obra majoritariamente escrava, que fez decair a produção de produtos agrícolas e aumentou a produção de produtos manufaturados. Não,
também não tem nada a ver. E a desarticulação da produção de alimentos em função do avanço do cristianismo como religião pacifista. Também não tem nada a ver essa alternativa, galera. Questão bem fácil. Treino aí para vocês. Foi um prazer. Até a próxima aula. Até mais.